Aleluia! Aleluia! Continue adorando Ele. Ele é digno de toda honra, de toda glória. O motivo de nós estar aqui hoje foi a morte dele lá na cruz do Calvário. Se ele não morresse lá na cruz por nós não estaríamos aqui hoje. Só estamos aqui porque ele deu a vida por nós. Glória a Deus, os irmãos podem assentar-se. Antes de falar a palavra de Deus, eu quero falar um pouquinho da minha vida. Glória a Deus. Eu nasci em uma família muitíssimo pobre. Família com 12 filhos. Meu pai era pescador e caçador. E nós vivíamos então do peixe, da caça e de algumas outras coisas que meu pai fazia, portanto era muito pobre. Eu nasci numa ilha próxima de Porto Alegre e vivi nesta ilha até o ano de 1967, quando deu a maior enchente de Porto Alegre antes dessa que deu agora. E eu estava sentado no banco ali, meditando, fazendo uma comparação entre eu e a minha esposa. A minha esposa também, filha de uma família muito pobre e com 11 irmãos. E ela também morava na beira de um rio. Vocês viram como funcionam as coisas de Deus? Eu estava na beira de um rio e ela na beira de outro rio. E Deus traçou um caminho para nós dois. E quando eu conheci ela em Porto Alegre, quando ela foi parar um tempo na casa de uma tia. E lá em Porto Alegre, então, a gente se conheceu. Ela voltou para Paraí e ficou por 4 anos, ainda até nós casar. A gente casou e teve 7 filhos. E esses 7 filhos todos foram criados na igreja. Todos eles se batizaram nas águas. Todos foram conduzidos de acordo com a palavra de Deus. Hoje eu tenho um filho que serve a Deus em Palmeiras das Missões e tenho uma filha que serve a Deus próximo da minha casa. Os outros todos se desviaram, ficaram pródigos. Mas sempre que Deus fala comigo, Ele diz: não te preocupa com os teus filhos, que eu cuido deles. Faz a minha obra. Então eu não tenho preocupação. Hoje eu falava com meu filho em Palmeiras das Missões e ele falava de muita alegria por saber que eu estava aqui, por saber que eu havia obedecido mais uma vez a voz de Deus. Porque o que está acontecendo aqui não é nada programado. Não. Eu não sabia que teria esse encontro da música, mas Deus falou comigo lá no meu quarto. E Ele disse: pega esses violões e leva. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Havia lá um monte de roupa que sobrou da enchente.
daquelas campanhas de agasalho. Deus disse, leva. E eu disse para minha esposa, nós precisamos ir por aí. E nós via no Dia dos Pais. E aí ela disse para mim, não, Fernando, isso não vai agora. Deixa os teus filhos se alegrar contigo no Dia dos Pais. Aí eu disse, bem, então passa o Dia dos Pais e nós vamos agora aí, porque há uma necessidade. Deus quer que ele esteja lá. Meu Deus. E agora hoje então, nós estamos aqui, passamos a semana em Codri. Fomos obrigados por uma viúva, pobre também. E ela está cuidando de nós desde o primeiro dia que chegamos aqui. Aleluia. E hoje Deus usa meu filho lá em Palmeiras e diz assim, pai, quem sabe é a hora de Deus curar a Ivone. E aí nós então fizemos um convite para ela. E ela veio. Quem sabe Deus restaura o teu físico hoje. Aleluia. Eu quero dizer, irmãos, que eu sou um homem simples. Eu estudei até a 4ª série. E quando eu saí da escola, minha mãe disse, filho, não faz isso. Não faz isso. Eu disse, mãe, não se preocupa que quando eu tiver 50 anos eu retorno para a escola. Ela olhou para mim e disse, não retorno mais. E quando eu tinha 50 anos, eu disse para minha esposa, eu tenho que cumprir a promessa com minha mãe. E não deu. Com 51 não deu. Com 52 não deu. E com 53 anos eu cheguei na escola levando netos. E a diretora olhou para mim e disse, seu José, o senhor trouxe os filhos durante todos esses anos e agora está trazendo os netos. E eu disse, diretora, mas o meu desejo é eu vir para a escola. E ela disse, então eu vou fazer sua ficha agora. E eu fiz. E eu comecei a ir na escola. Eu parei da 4ª série e entrei na 7ª. E aí eu passei por média na 7ª, na 8ª, na 9ª. E eu adorando a Deus. E aí quando chegou então no ensino médio, eu digo, agora está quebrado. Agora eu não vou conseguir. Aí eu passei o primeiro ano por média. E aí alguns jovens saíram da escola porque não dava, eles não conseguiam, eles faltavam na escola, eles não conseguiam cumprir a tarefa. E eu sempre cumprindo a tarefa, cumprindo a meta. E aí então eu completei o 2º grau. Aleluia, o nome de Jesus foi glorificado. Lá na escola tinha uma professora de português e essa professora falava muito. E essa professora então, ela disse aos alunos, olha, vou ter que deixar vocês, porque eu estou com um problema na garganta e o médico disse que eu vou ter que parar de dar aulas, porque eu falo muito. E já se notava que ela tinha dificuldade. E aí quando ela fala isso, uma aluna diz assim, professora, tem um pastor aqui dentro da sala de aula. Ele ora pela senhora. E a senhora vai ficar curada. E aí então, como tinha muitos na sala de aula, e alguns não criam, deu para notar que alguns fizeram troça daquilo ali. Eu disse, professora, vamos comigo lá no corredor da escola. E eu vou orar pela senhora. E Deus vai curar a sua garganta. E a senhora vai permanecer na escola da nova.
E a professora foi curada. Deus restaurou ela. Ontem, quando eu falava para vocês aqui do acidente, quando eu voltei para Porto Alegre, que eu baixei no hospital, eu fiz 2 cirurgias, uma pela frente e uma por trás. E quando eu fiz a primeira cirurgia, eu estava na enfermaria e vinha muitos irmãos me visitar. E tinha um jovem que caminhava nos corredores do hospital, e aquele jovem, então, ele sabia de tudo o que acontecia dentro do hospital. Ele chegou para mim e disse assim: eu já vi que o senhor é pastor, tem vindo muita gente aqui, eu quero lhe fazer um pedido. Tem uma família desesperada, porque a mãe pode não passar desta noite, e eu preciso que o senhor vá lá orar por ela. E a mãe tinha um câncer aqui na fronte, no cérebro, e aquele câncer, ele, a cada hora que passava, ele estava maior. E o médico disse: eu tenho que abrir a tua cabeça esta noite, porque amanhã tu já não pode mais não estar viva. E aí então, eu disse para ele: filho, eu não posso sair daqui. Eu fiz uma cirurgia ontem. E ele disse: não, o senhor precisa ir lá. E eu saí e fui até o local onde estava aquela família. E aquela família tinha uma menina de 10 anos, outra de 8 anos e outra de 6 anos. E ia até chegar aos 2 anos, aquela escada de criança. O marido dela era um irmão bem alto e grandão. E eu cheguei e disse: escuta, você crê que se eu orar por ti, Deus vai mudar o quadro e esse câncer, ele vai ceder e o médico vai abrir a tua cabeça, mas não vai acontecer nada. E o homem disse para mim: eu creio em qualquer coisa. Tu não está vendo essas crianças chorando? Vieram aqui para se despedir da mãe. E eu disse: então eu vou orar. Orei por ela. Abriram a cabeça dela de noite e o câncer havia regredido. E aí então no outro dia ela andava numa cadeira de rodas. E ela andava adorando a Deus. Ela adorava a Deus, ela dizia: Deus é triste. Aleluia. Antes de eu sair do hospital, ela saiu primeiro que eu do hospital. Ela foi lá falar comigo e agradecer. E eu disse: para um pouquinho, que eu preciso ver uma igreja para te apresentar, junto com a tua família. E aí então, ela começou a escrever o endereço dela. E aí eu disse: tu vai ter que esperar um tempo, porque eu sou o teu pastor. Aleluia! Aleluia! Deus é tremendo, irmãos. Tinha um outro moço no hospital, e esse moço, ele havia caído com a moto numa tampa de esgoto e quebrou a coluna. E fazia muito tempo que ele estava no hospital, e ele criou uma escada nas costas, e ele não podia sair do hospital porque não criava tecido ósseo. Eles usavam todos os medicamentos, mas não criava tecido ósseo. E no quarto onde eles estavam, ele era de uma família muito católica. Então tinha santinhos, tinha vela. E eu cheguei, quando eu entrei naquele quarto, eu disse: escute, me diga uma coisa, se eu orar por ti, e se Deus te curar, tu promete que vai testemunhar numa igreja? E ele disse: sim, prometo. Eu digo: então eu vou te ensinar a orar. A reza se faz de um jeito, a oração é de outro. A reza a gente aprende com o padre. A oração a gente ora
tudo aquilo que a gente precisa, que a gente quer, a gente vai direto a Deus. E aquele rapaz começou a entender. E aí eu visitei ele no outro dia e ele disse: estou fazendo o que o Senhor me falou. Eu agora não rezo mais, agora eu estou orando. Eu estou pedindo que Deus faça criar o tecido ósseo. E passaram 3 dias, fizeram um exame nele e o tecido ósseo apareceu. E quando apareceu o tecido ósseo, aleluia, aquele moço foi embora. E antes de ir embora para casa, agora a irmã dele que cuidava dele foi lá me visitar e disse: pastor, e agora o que eu faço? Antes a minha preocupação era o tecido ósseo. Agora a minha preocupação é que eu moro no campo, longe da cidade. Aqui eu preciso de gás, eu vou ali e pego. Eu preciso de pomada, eu vou ali e pego. E como vai ser lá no campo? Como é que eu vou fazer isso? E eu disse para ela: escuta, se Deus faz aparecer tecido ósseo, tu não acha que Ele pode fazer aparecer gás? Que Ele pode fazer aparecer pomada? Deus vai dar um jeito para tudo, porque Deus é Deus. Ele pode todas as coisas. Ele faz, Ele peleja. E nós, quando cremos nele, não há obstáculo para nós. Glória a Deus. Se nós encerrássemos o culto agora, eu sairia daqui abençoado. Porque primeiro era 2 horas da manhã, eram 3 horas da manhã, eram 4 horas da manhã e a chuva batia. E a chuva batia no telhado. E eu dizia: Deus, amanhã tem um culto, Deus. Eu preciso que o Senhor feche essa torneira na parte da tarde. E quando chegou volta de meio-dia, o sol já brilhava. E eles estão prometendo, era para ninguém sair agora à noite em Quadaí, porque vai vir um temporal que tem depois do culto. Enquanto tiver culto, nós vamos adorar Ele. Aleluia, quero compartilhar com vocês uma coisa que é interessante. Nós temos uma cultura que a gente vem para a igreja e aprende e segue naquela cultura. Um aprende do outro e aprende do outro e vai aquele ciclo. E eu estava, quando o irmão, quando cantaram aqui o hino Aleluia, Aleluia, me veio ao meu coração uma recordação de que a palavra aleluia, quando nós dizemos aleluia, nós não dizemos nada para Deus. Vocês sabiam disso? Todo mundo tem a palavra aleluia como uma glorificação, mas não é. Então, quando eu digo aleluia aqui no púlpito, eu estou dizendo 2 palavras no hebraico, que quer dizer alelu, que quer dizer glorifiquem, e a Deus. Então, quando eu digo aleluia, vocês dizem. Eu digo aleluia, e vocês dizem glória a Deus. Aleluia. É por isso que a maioria do crente antigo, quando ele diz aleluia, ele complementa com glória a Deus. Ele diz aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É porque a palavra aleluia, ela é composta por 2 palavras. Vocês gostaram disso? Amém. É interessante, né? Então, quando a gente vai estudando e a gente vai ficando velho também, e quando a gente vai ficando velho, a gente vai gravando coisas, pega um pouco daqui, um pouco dali. Um dia eu disse: pastor Roberto, o senhor imagina a nossa igreja chegar lá no muro das lamentações e o senhor dizer aleluia, e o grupo está com o senhor dizer aleluia também, os judeus vão
Quero fazer uma pergunta antes de ler a Bíblia. Quantos irmãos estão cumprindo a tarefa de ler a Bíblia em um ano aqui? Levanta a mão, quero ver. Está melhor que Porto Alegre. Glória a Deus. Em que livro nós estamos? Já entramos, já passamos do meio da Bíblia. Para quem dizia, é difícil ler a Bíblia toda, agora está aí a oportunidade. 19, eu quero falar hoje, irmãos, de uma chamada e de obstáculos que nós enfrentamos durante a chamada. No capítulo 19, versículo 19, nós encontramos o seguinte: a vocação de Eliseu. O texto bíblico diz: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após de Elias e disse: deixa eu beijar meu pai e minha mãe, e então eu te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Eu poderia pregar, irmãos, somente esse versículo, mas eu quero depois ir lá um pouquinho adiante. Veja bem, imaginem vocês, quantos aqui conhecem serviço de campo? Hein? Aqui? Então, quem conhece serviço de campo sabe o que uma junta de bois produz num dia de trabalho, certo? A Bíblia diz que Eliseu ele estava com a 12ª. Então significa que havia 12, ou quem sabe mais de 12 juntas de bois. Aí agora eu quero que vocês usem o raciocínio de vocês e pensem no tamanho desse projeto. Por que eu estou falando assim? Porque eu quero que vocês entendam o que Eliseu abriu mão. Quem conhece campo também sabe que os bois, eles são amigos daquele que usa ele no trabalho. O boi conhece a voz do dono, os toques. Com, às vezes, um assobio, o boi sabe o que fazer. Uma batidinha no lado do pescoço, ele sabe que tem que virar para um lado, virar para o outro. E ele não discute nunca. O boi, com toda a força que ele tem, ele não discute. Ele simplesmente recebe aquele toquezinho e ele já sabe que tem que virar para o lado. Agora veja, Eliseu, ele pede em primeiro lugar: eu vou beijar meu pai e minha mãe. A Bíblia não mostra, irmãos, o que aconteceu lá na casa do Eliseu. A Bíblia não diz se aquela terra era do Eliseu. A Bíblia não diz quem resolveu aquele projeto de uma plantação tão grande. A Bíblia só mostra o que importa para nós agora, que é abrir mão de alguma coisa. E agora então, Eliseu, ele vai, e quando ele chega lá na mãe, a Bíblia também não mostra quais foram as palavras da mãe. Quem sabe a mãe diz: meu filho, tu estás ficando louco.
Eu preparei tudo. Nós fizemos aí um projeto tão grande e agora tu vai abandonar. E ele diz: Pai, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu não sei o que aconteceu comigo. O homem bateu aquele manto em mim, eu não sei. Mudou tudo na minha cabeça. Aleluia. E aí ele disse para o pai: Pai, eu vou deixar os bois. O senhor vai lá e recolhe os bois para mim depois? E o pai diz assim: Não, meu filho. Deixa os teus bois por lá. O que eu quero com um boi se estou perdendo um filho? Que valor para mim vai ter os teus bois? E parece que eu vejo Eliseu voltando a encontrar Elias. E quando ele vai então pensando: e agora como vai ser com os bois? Se eu dou os bois para um amigo, o outro amigo fica bravo comigo. Vai haver ciúmes. O que eu faço? E ele então agora toma uma atitude. Ele diz assim: já sei. Eu vou matar os bois. Eu vou abrir mão dos meus melhores amigos. Eu vou imolar eles. E aí termina o problema. E a Bíblia diz que ele chega lá e imola os bois. E quem sabe o peso de um boi? Quantos quilos produz de carne um boi? Que há? E 500, 600 quilos. Então quantos quilos de carne tinha? Era 2 bois. O irmão está dizendo aqui que era 800 quilos. A Bíblia diz que ele cozeu a carne. E ele serviu a carne. O que significa que era uma multidão de homens trabalhando. Então, quando nós vamos pegando tudo isso e fazendo, montando, nós vamos vendo o tamanho do projeto. O que Eliseu abriu mão foi uma chamada. E nós também, quando viemos para Jesus, a gente deixa lá aquele joguinho que a gente gostava, a gente deixa lá o baile que gostava, a gente deixa tantas coisas e abandona até mesmo pai e mãe, porque se o pai e mãe não é crente, agora eu sou crente, eu passo então a estar na casa de Deus. E agora, Eliseu começa a andar com Elias. E ele vê então tudo o que Deus fazia por intermédio de Elias. E eu acredito que cada vez que Elias mandava Eliseu, porque Elias mandava Eliseu, vai lá e faz assim. E ele fazia. E Elias mandava Eliseu, vai lá e faz assim, desse jeito. E ele ia lá e fazia. E eu continuo, pastor Gerson, falando sobre o mesmo assunto de ontem, porém de uma forma diferente, que é a obediência, que é aquilo que Deus mais preza na nossa vida. E agora, quando chega no capítulo 2, nós vamos ver uma coisa, que na nossa trajetória, e isso vale muito para obreiros, na nossa trajetória,
nós vamos ter altos e baixos. Horas em que nós estamos sendo vistos como o máximo, e horas que Deus permite que nós sejamos deixados de um lado. E nós temos que entender isso. E nós não podemos desistir. Nós temos que prosseguir a jornada. Então veja no capítulo 2, e a partir do versículo 1 diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Bom, aquele que convidava para andar junto agora estava deixando lá. Aquele que servia antes agora já não precisa. E agora então, olha o que Eliseu fala para Elias. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim eles desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor tomará o teu Senhor? E ele vendo sobre tua cabeça, respondeu ele: também eu sei disso, calai-vos. Por que ele diz eu também sei disso, calai-vos? Porque ele sabia o propósito que tinha no interior dele. E agora então, lá em Betel, a Bíblia não relata isso, mas eu creio que era isso. Pela forma da Escritura, nós conseguimos interpretar que era isso. Elias ia então se despedir da igreja. E lá ele então fala com todos, e ele diz: ei, Deus vai me recolher a qualquer momento. Mas eu quero, pastor Gerson, que o senhor siga a jornada, que o senhor continue pregando a mesma palavra, que continue ensinando a igreja da mesma forma. Posso contar contigo, Gerson? E aí pode, aí todos os obreiros, em conformidade, a igreja de Betel estava em conformidade para continuar fazendo a obra. E agora então, Eliseu estava lá no cantinho, e Elias estava nem aí para Eliseu. Quando terminou o culto, Elias se despede de todo mundo, e eles vão saindo. E aí os filhos dos profetas, aqueles críticos, que dizem assim: agora eu quero ver o que vai ser dele, agora eu quero ver o que vai ser dela. Ele era o mandalete do Elias, agora não vai servir mais para nada, agora não vai ter mais ninguém para mandar ele fazer isso ou aquilo. E aí então, os filhos dos profetas vêm e criticam ele e dizem que agora ele vai ser um João Ninguém. E ele diz: eu também sei disso, calai-vos. Elias chega para ele e diz assim: Eliseu, fica aqui agora, porque Deus me mandou a Jericó. E Eliseu olha para Elias e diz assim: vive o Senhor, vive tua alma, não te deixarei. Eu tenho um propósito. Eu não deixei mamãe e papai, eu não matei meus bois sem um motivo.
com eles agora a Jericó. E quando chega em Jericó, mais uma vez, um grande culto, despedida de Elias. Eliseu sentadinho lá no fundo da igreja. E Elias se dirigia a todos, menos a Eliseu. Ele não dava nada para Eliseu fazer. Ele dizia a todo mundo: ei, você vai fazer isso, você faz isso, você faz aquilo. E Eliseu lá no fundo olhando. E quando termina o culto mais uma vez, lá do lado de fora chegam os filhos dos profetas, os críticos, aqueles que não acreditam, aqueles que só olham de forma errada. Eles então dizem: ei, ô baixinho, tu não te dá conta, lá no espanhol diz, não te das conta, que o teu Senhor vai ser arrebatado por cima da tua cabeça a qualquer momento, e tu não vai ter mais sentido. E ele diz assim: eu também sei disso, calai-vos. E eles vão então agora, e quando eles estão saindo, Elias agora diz para Eliseu: Eliseu, quem sabe tu fica aqui. Deus me enviou ao Jordão. E quando Elias diz para ele: Deus me enviou ao Jordão. O Jordão, ele simboliza o maior obstáculo que tinha. Eliseu diz para ele: vive o Senhor, vive tua alma, não te deixarei. Eu deixei minha mãe, deixei meu pai, matei meus bois, eu vou contigo até o fim, porque eu sei o que tem para mim depois. Aleluia. Quando chega lá à beira do Jordão, tem 50 acompanhando eles. E aqueles 50 devem ficar pensando assim: eu quero ver agora quando Elias entrar no Jordão. Quero ver se ele é corajoso mesmo. E Elias chega na beira do Jordão, pega a capa e toca no Jordão. E diz: fala com o Jordão e o Jordão se abre. Elias começa a entrar no Jordão. E Eliseu vai juntinho dele. E os filhos dos profetas ficaram lá na beira do Jordão, quem sabe conversando e dizendo: quero ver se o Jordão fecha, quero ver se Deus arrebata ele no meio. E o Jordão fecha, o que vai ser do baixinho? A Bíblia mostra que Eliseu devia ser assim mais ou menos da minha estatura e calvo. E eles entram no Jordão os dois juntos. E quando chega do outro lado do Jordão, lá no outro lado do Jordão, Elias olha para Eliseu e diz assim: Eliseu, me pede o que tu queres. E Eliseu diz assim: meu Senhor, eu quero o dobro do Espírito que há em ti. E dessa palavra, eu quero o dobro do Espírito que há em ti, é que muitas vezes a igreja dá uma errada. Que alguns olham: Senhor, manda uma porção dobrada do teu Espírito sobre a igreja. Não. Pede uma porção dobrada do Espírito que há no Gerson. Elias pediu o dobro do Espírito que havia em Elias. E olha o que Elias responde. Elias responde assim: dura coisa me pedes, porém, se acontecer de tu me veres subindo, sendo arrebatado, se te fará. Porém, se não me veres, eu sinto muito,
Porque a porção do Espírito que há em mim não é minha. A porção do Espírito de Deus que tem em mim não é minha. Eu não posso dar para ninguém. E nem tampouco duplicar. E de repente, acontece. E Eliseu grita: carros e cavaleiros levaram meu senhor Elias. E quando ele grita isso, Elias sobe. E ele vê o manto de Elias, o mesmo que tocou nele na chamada. O manto de Elias cai. E quando o manto de Elias cai, ele vai lá e pega o manto de Elias. E ele viu quando Elias foi arrebatado. Então ele sabia que tinha o dobro do Espírito de Elias. Sim, ó. Sim, ó. Sabia ou não sabia? Foi um sinal. Ele sabia que tinha o dobro do Espírito de Elias. Ele chega à beira do Jordão. E ele não se comporta como quem tem o dobro do Espírito de Elias. Ele chega na beira do Jordão e ele, ao invés de tocar no Jordão e dar uma ordem para o Jordão, não. Ele grita: onde está o Deus de Elias? Ele sabia que quem abria o Jordão era Deus. Não foi o Elias que abriu, não foi o manto que abriu, quem abriu foi ele. Aleluia. Glória a Deus. Mas agora, Eliseu segue a jornada dele. E vocês vão ver que quando Eliseu chega lá no meio da caminhada, depois dele vencer essa batalha, ele tem uma segunda batalha, porque o crente ele vive em guerra. Quando tu vence uma batalha, vem outra. Eliseu, ele então começa a sua jornada. E ele, quando ele ia orar no monte, ele passava na casa de uma mulher rica. E aqui eu quero me deter, porque evangelismo a gente não faz somente entregando folheto, nem tampouco fazendo cultos. Evangelismo a gente faz com a nossa própria vida. Aquela mulher não conhecia Eliseu, mas Eliseu passava com Geazi andando e passava na frente da casa dela. E chegou um dia que aquela mulher não suportou mais. Ela disse: esse homem só pode ser um homem de Deus. E ela então começa a dar pão para Eliseu. E aí, quem sabe, algumas conversas, ela chega e fala com o marido e diz: ei, vamos construir um quarto para ele em cima da minha casa, para que ele possa não só mais comer um pedaço de pão, vamos botar uma cama, uma mesinha, um candeeiro, para que ele coma pão, descanse e siga a jornada. Porque Eliseu ia orar no monte que ficava a 30 quilômetros de distância. E Eliseu, quando passava na frente da casa daquela mulher, ele estava caminhando já 15 quilômetros. E aí Deus vai lá no coração daquela mulher, e ela então se interessa em ajudar Eliseu. E agora, um certo dia, Eliseu, ele se preocupa em retribuir
E Eliseu, então, ele pergunta para ela, ele manda chamar ela e pergunta: o que eu posso fazer para retribuir o que tu tem feito por mim? Quem sabe alguma coisa para falar com o rei? E ela diz assim: não, meu senhor, eu não preciso de nada. Eu vivo na minha terra, na minha cidade. Eu não tenho nenhum problema em pedir alguma coisa lá. E aí o moço de Eliseu, Geazi, diz assim, ele diz assim: meu senhor, esta mulher, ela só falta para ela um filho. E Eliseu manda chamar ela. E diz para ela: dentro de um ano, tu abraçarás um filho. E dentro de um ano, a mulher abraça o filho. Passa-se alguns anos, o filho fica doente. O filho vai ao campo com o pai, e o pai pede para levar de volta: leva para tua mãe. E aí então, quando chega na casa da mãe, o moço diz: ei, olha, o menino começou a ter dor de cabeça, e diz que ela colocou o filho nos joelhos dela, e ficou até o meio-dia e o menino morreu. E quando morre o menino, ela pega o menino e coloca lá na cama de Eliseu. E ela sai atrás de Eliseu. E Eliseu, então, agora, ele vê a mulher vindo ao encontro dele, ele diz assim para Geazi: Geazi, vai lá, eu acho que é a Sulamita que vem vindo. Vai lá e pergunta para ela se vai tudo bem com o filho dela, com o marido dela. Alguma coisa está errada. Não é normal ela vir atrás de mim. E aí ela chega lá e se joga aos pés de Eliseu e diz: meu senhor, eu não te pedi nada. Eu te pedi que não mentiste para mim. E Eliseu, como era um homem que ele sabia do poder que Deus tinha, ele pega o bordão e faz aquilo que ele estava acostumado a fazer. Preste atenção. Ele pega o bordão dele e diz assim: Geazi, vai lá e coloca sobre o menino. O menino vai ressuscitar. Só, irmãos, que é o momento da nossa vida que Deus permite que nós ficamos sós. E não tem grandes homens nem grandes mulheres, mulheres de oração, mulheres de jejum. Todos nós passamos por provas. E há momentos que Deus nos deixa só. E aquele era o momento em que Eliseu agora estava só. O moço vai lá, coloca o bordão sobre o menino e o menino permanece morto. O moço volta. A mulher continuava rodeando Elias. E aí então Elias pergunta: e aí, foi bem lá? Não. Desta vez não deu certo. E aí Elias vai juntamente com a mulher. Ele chega na casa e sobe para o quarto. A Bíblia diz que ele primeiro ora. Imagina vocês, irmãos, a oração de um homem que tinha o dobro do espírito de Elias. Como deveria ser? A Bíblia diz que ele chega no quarto e ele começa a orar. E ele ora, e não acontece nada. E ele então agora, numa atitude que alguém pode chamar de loucura, ele se deita em cima do menino e ele fica ali um tempo, quem sabe falando com Deus no Espírito, aquece o corpo do menino. Porém, o menino permanecia morto. Eliseu, em desespero, a mulher quer o filho.
Ele estava agora numa situação difícil. A mulher queria o filho vivo. E aí então, ele anda no quarto e ele começa, quem sabe, a discutir com Deus. Deus, o que há? Eu pequei? O que está acontecendo? O Senhor me abandonou? E ele toma de novo uma atitude. Ele vai deita sobre o menino novamente. E aí agora então, o menino dá 7 espinhos. Aí ele pega o menino pela mão e ele vai ao encontro da mulher. E ele chega diante da mulher e diz assim: ei, aqui é teu filho. Ele está vivo. É uma mentira, gente. Teu filho vive. Aí a mulher, então, ela se curva e ela vai ao chão e diz: verdadeiramente tu és um homem de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus vai reconhecer que tu és homem ou mulher de Deus quando tu venceres a batalha, quando tu ultrapassares o obstáculo, quando Eliseu retorna lá do outro lado do Jordão, aqueles 50 críticos olharam para ele e disseram: verdadeiramente o Espírito de Elias está sobre ele. O que eu vos trago nesta noite é uma mensagem de incentivo para que você não desista. Não desiste da caminhada. O problema vai ser resolvido. Se a cura não acontecer hoje, não te preocupa. Esquece da tua enfermidade, porque Jesus já levou sobre ele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé.